E aí, você joga comigo? Tem uma já peça, ganhei uma vez, Tem uma tá? peça a menos, mas eu acabei de ganhar aqui, ó. Já fechei o jogo. Você jogou sozinho. Tu tem que perder. Quem adora jogar isso é o Thiago. Então bora, vai, começa. Hoje nós estamos num lugar diferente. Você que está assistindo aqui a gente, bem-vindos ao Reality Cast. Gustavo versus Marina. Ganhei. Aqui, ó. Experiência. Nós estamos aqui em Orlando porque a gente veio assistir o Reality Cast. Não, o Reality Cast não. A gente veio assistir o Reality dos Nós Brasilioneiros. estamos aqui em Orlando porque nós viemos ver a exibição no cinema do nosso filme, um documentário estilo reality sobre os Brasilioneiros. Que, como eu falei ontem no cinema, é sobre os brasileiros, mas não é sobre os brasileiros. É sobre brasileiros tendo sucesso aqui nos Estados Unidos. É sobre, pra mim, é sobre promessas cumpridas. Aquelas promessas. Foi bem de dentro mesmo, veio até com emoção isso aqui. As promessas que nós nos fizemos lá atrás, quando resolvemos imigrar. Nós, que eu digo, não só eu e você, mas. Nós brasileiros. Nós brasileiros, no momento que a gente decidiu sair do Brasil e deixar para trás algumas das coisas mais importantes da nossa vida, família, né, amigos, relacionamentos, às vezes de uma vida inteira, carreiras, negócios, tudo isso foi abandonado, entre aspas, com uma promessa, porque você não ia deixar somente para deixar, né? Era por algo melhor, pela promessa de algo melhor. E aí, cadê o sonho que virou o resultado? Cadê o sonho? Cadê a realização dessa promessa e desse sonho para tantos brasileiros? Chega aqui, aí você chega aqui e encontra uma outra promessa. Promessa de trabalhar duro, de ralar, de não ter chance, de ser uma vida difícil, a vida na América não é fácil, né? Você deixa as pessoas que chegam, às vezes que te recebem aqui, trocar a sua promessa. Tipo, não me dá essa tua promessa, que essa tua promessa é demais. Toma aqui a promessa realística da América. Dá licença. Então, esse filme é sobre a promessa original, é sobre sucesso, é sobre o sonho americano realizado para os brasileiros aqui nos Estados Unidos. Inclusive, tem duas partes preferidas para mim no reality. Uma é a parte das camisas amarelas, porque é a representação dos brasileiros entre os americanos, né, na indústria financeira americana, tendo sucesso e se destacando, né, porque a camisa amarela aparece pra caramba. Então é aquela questão do destaque do nosso povo. E a parte onde o Mike, o nosso CEO, fala que ele fala assim, é incrível como é preciso vir imigrantes brasileiros para lembrar quem nasceu aqui, os próprios americanos, de que o sonho americano é possível, é real e está acontecendo. Então, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista o reality dos Brasilioneiros. Se você não sabe Brasileiros no Caminho da Riqueza. Pergunta pra gente, a gente tem o link para você assistir. E mesmo que você não trabalhe na indústria financeira ou não queira trabalhar na indústria financeira, mas se você é brasileiro ou brasileira que mora nos Estados Unidos, essas histórias vão te inspirar, são inspiracionais, são inspiradoras. Para você ver que é possível sim os brasileiros terem sucesso nos Estados Unidos, é possível sim o brasileiro se exaltar como grupo, como raça, é possível sim brasileiro trabalhar com outros brasileiros e terem sucesso. E se apoiarem juntos, caminharem juntos nesse caminho de criação de riqueza, de prosperidade, de realização profissional. Bem, mas agora vamos falar do outro assunto. Me enche de orgulho. Vamos falar de milionário, de riqueza. Vamos. No último episódio nós falamos sobre a programação mental, os programas da mente que acontecem, que você sabendo ou não, vão acontecer, certo? Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, porque o que acontece? Esses programas são hábitos. São hábitos que você absorveu ou adquiriu. O que foi? Desculpa, a mesa tá balançando, tá me agoniando. Tô me apoiando, tentando não me apoiar. Não se apoia, não. São hábitos que você desenvolveu e adquiriu observando as pessoas ao teu redor, certo? E se você não tem pessoas que você pode observar que criaram riqueza ou que criaram sucesso, fica difícil até de saber o que um milionário, o que um multimilionário, o que um empresário de sucesso faz que eu não estou fazendo. Uma das maneiras mais fáceis e eficientes de aprender qualquer coisa é por modelagem. Exatamente. Como é que eu vou modelar? Nós como seres humanos, aprendemos duas das coisas mais difíceis, se você parar para pensar,
na vida por modelagem. Andar e falar. É. Duas coisas que Hoje não... você tá bem filósofa. Tô? Caramba, tá bem filósofa mesmo. É. O que foi que tu tomou? Café. O café tá profundo. O tiro daqui do hotel tava bom. Sim. Mas é verdade. Duas coisas que não dá pra dizer, olha, o passo a passo pra falar. Tu não ensina neném a falar. Não fala ainda até agonia. Tem gente que até tenta, mas não é. A criança aprende a falar e aprende a andar, basicamente observando, tentando fazer a mesma coisa, errando, repetindo, fazendo de novo, observando de novo. E aprender, e é isso que você está falando, né? No empreendedorismo e na questão de criação de riqueza, por que não modelar Quem tem sucesso, quem teve fez, sucesso, quem sabe fazer? Exatamente, que tem histórias. E esse livro aqui é um livro que a gente tem usado para algumas das referências, Os Segredos da Mente Milionária. E ele fala sobre vários arquivos mentais que são associados com as pessoas ricas. O que os ricos fazem comparado com o resto da população. E ele diz um ponto importante aqui. Não é porque o rico é melhor do que os outros. É porque o rico é mais rico. É simplesmente isso. É uma pessoa que tem mais dinheiro, mais riqueza, mais prosperidade. Se ele é melhor ou pior, não depende do dinheiro, da riqueza, da prosperidade. Depende do que ele faz com esse dinheiro. Mas esses arquivos aqui te dão dicas de comportamento, dicas de hábitos, dicas de mentalidade que você pode adaptar ou, vamos dizer assim, incorporar no teu dia a dia para chegar mais perto e mais próspero, para ser mais próspero. Eu estou falando assim. Então, esse ponto é importante por quê? Porque se você não incorporar isso, você está incorporando outros hábitos. Ou você está fazendo coisas para ter sucesso, ou você está fazendo coisas para não ter sucesso. Não existe eu não estou fazendo nada. Você está sempre pensando, você está sempre direcionando, você está sempre agindo. Ou eu estou agindo para o positivo ou para o negativo. Pode ser que eu não veja o resultado agora. Mas se eu estou cavando um buraco negativo, mais cedo ou mais tarde eu vou entrar num buraco gigante. Isso é verdade, você nunca está parado. Não, o mundo não para. Ou está As melhorando, células do teu corpo não param. Ou está piorando. Ou está melhorando ou está piorando. E isso que você falou de arquivo, só para remeter ao episódio anterior, quando a gente estava falando de programação, é justamente, não sei se a gente é da área de ciência da computação, então arquivo é um troço que se instala, né? Você instala arquivo no computador. Os aplicativos então, do cérebro. Vamos chamar de aplicativos. Você até deu essa comparação. Ó, agora eu ganhei aqui o jogo. Fechei a parada. Os aplicativos do cérebro que me permitem... Muita cara de pau, uma coisa dessa, viu? Que me permitem ter sucesso. E antes de falar disso, eu recebi uma mensagem hoje de manhã do Milton. Milton é um consultor financeiro da nossa equipe. Ele quebrou uma barreira que nem ele acreditava que ele ia conseguir quebrar. Qual foi? Ele fez um treinamento. Vou contar essa história? Posso contar? Conta. Ele me mandou um áudio. Se ele... Pode contar? Pode. Não sei se ele me permite, mas depois eu peço pro Milton. A gente corta. Se for o caso, a produção corta. Mas o Milton fez um treinamento agora com o Rickson, que o desafio era produzir $100 mil em 90 dias. E ele conseguiu vencer o desafio. E ele falou assim, cara, lembro que a primeira vez que eu treinei com vocês na Ciência da Riqueza, no Clube dos 20 mil para mim parecia impossível. E hoje eu estou conseguindo 100 mil em 90 dias, cara. 3 meses. Cara, que barreira que eu quebrei. Ele me mandou um áudio agradecendo e eu quero parabenizar aqui oficialmente em público Milton e todas as outras pessoas que trabalham com a gente, que estão mudando esse paradigma. As pessoas que estão lá no reality, que a gente falou mais cedo, que estão se retransformando, que estão reprogramando a mente. Mas qual é o arquivo que a gente vai ensinar hoje para a galera? Qual é o app que você tem que instalar no teu cérebro? O número 1. E esse app, esse paradigma é tão importante que diversos livros falam sobre ele, sempre como princípio número 1. Tem esse livro, tem o livro de princípios lá do Jack Canfield, que fala também princípios da vida. O princípio número 1 é o mesmo. Autorresponsabilidade. Tudo que acontece na sua vida foi você que criou. Eita, que povo. Esse é duro, hein? Doido. Esse dói. Eu tava falando outra vez. Não, Marina, não é minha possível. culpa que eu nasci nas circunstâncias que eu nasci, não é minha culpa que aconteceu não sei que acidente, não sei das quantas, né? As pessoas piram nessa questão da autorresponsabilidade, a galera não traz para si a responsabilidade. E tem outro ponto, tu falou agora importante, culpa. Eu não estou falando de culpa, eu estou falando de responsabilidade. A autorresponsabilidade não é dizer é minha culpa ou é a culpa do outro. Não, o que eu fiz para estar nessa posição, para isso acontecer comigo? Isso é minha responsabilidade.
Se eu estou num acidente de carro, o que eu fiz para estar naquela situação, para aquilo acontecer comigo? É autorresponsabilidade. Então, a autorresponsabilidade é isso. A vida não acontece para mim, a vida não acontece ao meu redor. Eu faço acontecer na vida. Essa é a diferença. Muitas vezes aquilo que está acontecendo com você hoje é resultado das frequências que você criou, da energia que você atraiu. Há anos atrás ou por anos seguidos. Né? Então, 100% autorresponsabilidade, 100% responsabilidade, não quer dizer que você está numa bolha. Né? Não quer dizer que não existem interações com o mundo, com outras pessoas e que isso gera resultados. Mas quer dizer que, seja lá o que for a circunstância que você tiver, não tem propósito nenhum, vantagem nenhuma nessa questão de ter culpar você, culpar os outros, reclamar das coisas. Quais são as 3 coisas? Culpa... Eu estava esperando o roteiro. Tem 3 áreas que você identifica da autorresponsabilidade. A primeira é passar a culpa, blame. Vou estar blaming os outros. A segunda parte é vou criar justificativas. E a terceira é eu vou reclamar. Então, se você se pega passando a culpa para outro, ou justificando alguma coisa, ou reclamando, pode ter certeza que você está fora da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é aquela pessoa que sempre assume a responsabilidade pelas coisas. Ela não traz para culpar o outro. Ela não fica culpando os outros, ou culpando o mundo, ou culpando o trânsito. Eu vou dar um exemplo, posso dar um exemplo da parte de culpa? Pode, mas deixa eu só falar uma coisa, para pegar o gancho que você falou dessas 3 coisas. Quando você entra em qualquer uma dessas 3 caixinhas, de culpa, de justificativa ou de reclamação, você perdeu totalmente o poder. Aí a vida acontece para mim, não sou eu que faço a vida acontecer. Nada. Aí você pode, então se prepara para ficar naquela situação onde você tá, porque se é culpa do outro, se o outro causou, você não pode fazer nada a respeito. É o famoso vitimismo. Se eu sou vítima das circunstâncias, se eu sou vítima da situação, se eu sou vítima do outro, porque o outro fez para mim, eu nunca vou mudar. Não vai conseguir. Quando eu sei que eu sou responsável em mudar e eu posso mudar, aí sim a coisa transforma. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem prático. Como que um multimilionário pensa versus como que a maioria das pessoas pensam. Eu tinha um encontro foi ontem que eu tomei um café. Tomei um café. Ontem pra... Antes de ontem. Eu tinha um café marcado com um casal que estava vindo do Brasil. Eu saí de casa atrasado e ia chegar 10 minutos atrasado lá. O que as pessoas normalmente fazem? Ah, cara, o trânsito enrolou, vou chegar atrasado. Não. Eu mandei uma mensagem dizendo assim, gente, eu me enrolei com a minha agenda, saí um pouco atrasado, estou com 10 minutos de atraso para a minha reunião. Me perdoem, mas eu vou estar aí com vocês. É autorresponsabilidade. Eu não culpei o trânsito, eu não culpei o trânsito da escola, eu simplesmente entendi que aquele trânsito está lá, eu não saí cedo o suficiente para chegar na reunião. Você sabe que nesse horário de 8 horas tem trânsito. Simples assim. Quando eu olhei o relógio, eu mesmo falei, saí no lugar errado. Então a diferença entre eu assumir a responsabilidade versus passar a culpa para o trânsito, para a escola que parou ali, para o carro que teve acidente no caminho. É diferente, sim ou não? Então esse é o primeiro ponto. O outro é justificativa. Eu acho que eu já ouvi um livro falar assim, ou você cria resultado ou você conta história. É ou não é? Tem vários exemplos de pessoas que a gente fala assim, cara, olha, você está trabalhando essa carreira. Eu te ensinei no treinamento de ontem, na semana passada, como falar com pessoas. E dei o homework, falar com 3 pessoas novas durante a semana inteira. Aí tem que preencher um formulário dizendo quantas pessoas eu falei. A pessoa não consegue preencher o formulário. Ela tem que contar a história porque ela não conseguiu encontrar com 3 pessoas. Tu já teve essa experiência? Já. E aí o que acontece? É história, 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 história. E resultado, 0. A pessoa não está criando resultado. É ou não é? Sim. É por isso que você fala que o Jim Rohn fala, no quadradinho só tem espaço para o número, não tem espaço para a história. O número ali tem que ser 0. E aí quando eu ponho 0 de resultado, eu tenho que me questionar o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer para ter esse resultado 0. É ou não é? Exato.
Exato. E o último é, reclamação. Reclamação. Esse é o favorito da galera. Nossa! Eu fiz um treinamento sobre autorresponsabilidade e falei pra galera, não reclama mais. Toda vez que você reclamar, eu falo assim, tu tá reclamando? Aí foi um bom tempo que a gente ficou com essa história entre a equipe. Sempre que alguém reclamava, o outro que estava no treinamento... E aí, tu tá reclamando? Porque se você tá reclamando, você não tá criando. Se você tá reclamando, você não tá ficando mais rico. Não. Tá ficando mais pobre. Reclamação sempre é uma energia muito baixa. Se a gente fala sempre que a nossa gratidão é uma das energias mais altas, acho que a reclamação é uma das energias mais baixas. E você nem depois que você fica consciente dessas questões de energia, alguém reclama do seu lado, dá uma agonia. É horrível, né? É horrível. Você fala, primeiro que tá aqui, ó, bateu aqui, voltou, sua energia de reclamação não chega em mim. E segundo, mas tipo assim, como é que você espera poder mudar a situação de alguma maneira com reclamação? E inclusive o próprio T. Harv Eker fala, se tem gente reclamando perto de mim, eu saio fora. Por quê? Porque você está atraindo alguma coisa, ou positivo ou negativo. Aquele cara reclamando do teu lado só está atraindo coisa ruim. Então é melhor você sair fora mesmo para não bater nele e respingar em ti. E eu vou te dizer o que ele está atraindo. Eu vou te dizer, sabe um hábito terrível que as pessoas têm? De reclamar? Não, pior. A pessoa reclama e a sociedade nos ensinou a concordar com a reclamação. Com a reclamação, tipo assim, para fazer aquela pessoa se sentir melhor, você concorda. É, realmente, nossa, que coisa horrível, ruim, né? Aí você entra, aí você, pum, entrou na mesma frequência, porque você acha que é o, poxa, tipo assim, é o dar apoio pra pessoa. É você meio que concordar com aquela reclamação. Aí você se misturou naquela lama toda, daquela energia negativa. Já não vai rolar. E é tudo muito misturado, né? Porque quando você tá reclamando, geralmente tem um elemento de culpa junto, tem um elemento de justificativa junto. Tem sempre uma história com ela. Uma história. Tu já reparou, eu tava pensando aqui quando tu falou isso, você tá numa roda de amigos, aí um reclama de uma dor. Cara, tô com uma dor aqui na lombar. Ou reclama de alguma coisa da saúde. Daqui a pouco o outro tenta trazer outro problema mais grave. Virou a competição quem tem a reclamação aí, tu tá com isso? Não, olha, minha tia teve um negócio assim, assim, assado, no final ela acabou morrendo dessa dor. O outro ali também teve uma dor parecida. Ou então o cara quer dizer que essa dor aí tua não é nada, minha filha. Você não sabe a dor que eu acordo no pescoço todo dia de manhã, aí que eu não consigo nem virar o pescoço. Começa aquela roda inteira a achar mais e mais problema, mais e mais reclamação, mais e mais energia ruim. Eu já ouvi uma vez uma fala, eu acho que foi do Jim Rohn, que ele falou assim, não, é o Earl Nightingale. O Earl Nightingale falava assim, nunca fale da sua saúde, a não ser que seja para o médico. Porque ou a outra pessoa não vai poder fazer nada, ou ela vai estar dando graças a Deus que é contigo e não é com ela o problema. Então, não adianta de nada você reclamar da saúde, é ou não é? Verdade. Então, esses pontos são pontos fundamentais para você criar mais consciência daquilo que você está criando. Lembrando, eu estou criando tudo o tempo todo. Agora a questão é, eu estou criando o que eu quero ou estou criando o que eu não quero? E a pergunta que fica, para encerrar o nosso bate-papo, que acho que a gente já pode encerrar. Já, não tem muito o que falar. Não, tudo bem, também a gente... Você está reclamando? Porque está acabando mais cedo? Ai. Ganhei. Hoje a gente está inspirado. Ganhei. Então, para encerrar, porque a gente vai ter que ir para um treinamento agora lá na casa da Melina, como que eu identifico se eu estou tendo atitudes negativas? Como? Como é que você faz? Você identifica pelas suas emoções. Tudo bem, mas como é que você muda? Como é que você perguntou, identifica, não muda. Como é que você se pega para trocar? Responde. Olha, gente, eu vou te dar uma dica. Vamos ter um momento aqui. Abre um parênteses. Puts. Abre um parênteses. Gustavo Henrique. Ela não consegue ler a minha mente e fica reclamando. Tá reclamando que tu não lê a minha mente? O problema é dela. A responsabilidade de ler a minha mente, saber o que eu tô pensando, é tua. Não é? Se você vai fazer uma pergunta obscura, então, pelo menos, a resposta que eu der é a resposta certa. Galera, vocês que estão me assistindo aqui, olha como ia ser fácil ela responder isso. Você pega uma liga, põe aquelas ligas de dinheiro dentro do pulso. Era isso que você estava pensando? Você puxa assim, pá, snap. Era isso que você estava pensando? Você não conseguiu identificar? Como que você identifica se você está reclamando? Não, esse foi um treinamento que a gente foi. Eu estava lembrando aqui como é que eu ponho ferramentas na mão de vocês para mudar. Ferramentas de mudança.
A liga da reclamação. A liga da reclamação. Sabe aquelas ligas de Explica dinheiro? o que é liga, porque isso se fala em Belém do Pará. Como é que chama lá em Bahia? Elástico, Borracha? borrachinha. Sabe a borracha, aquele elástico? Que liga da justiça, na maior aquela parte dos liga de lugares. dinheiro que usava Aquele para elástico. prender aquele molo de dinheiro. Você pega uma daquelas, põe no braço. Aí toda vez que você reclamar, você pega ela, estica lá longe e pá! Dá aquela porrada no teu braço, na tua pele. Se você fizer isso constantemente, é o famoso snap out of it. Você vai aprender a Literalmente, reclamar menos. Você vai se pegar e mudar essa mas energia. eu queria ver quem tem coragem de fazer Eu isso. fiz isso várias vezes, sabia? É? Eu tinha uma liga que eu fui num treinamento e aí, toda vez que eu pensava algo negativo, de medo, eu estava querendo mudar o comportamento do medo. Eu pegava aquela liga e ia lá, pá! Ui. Depois de um tempo, o cérebro entende que quando ele pensa medo, dói. Pensa medo, dói. Pensa reclamação, dói. Quer saber? Eu não vou mais pensar nem medo nem reclamação, porque para de doer. Aí o teu próprio cérebro reajusta o comportamento dele. Vou dar outro exemplo. Posso dar um outro exemplo? Pode dar, me dê uma ideia. Sabe o que você pode fazer Peraí também? que eu vou pegar a tua Se ideia. Isso. Leia, minha. Amor, me diga qual Já que seria sei. uma outra ideia para a pessoa criar... Perfeito. É trocar reclamação por gratidão. Era exatamente isso que eu estava pensando. Né? Isso era exatamente isso que eu estava pensando, meu amor. Aí, tá vendo só como eu consigo ler a mente dela? Eu, ontem, eu vou dar um exemplo prático para vocês, real. A produção tá aqui do meu lado, a Marina tava aqui comigo, eu tava arrebentado ontem à noite, com resfriado, nariz entupido. Cheguei no quarto, eles foram jantar, eu falei, não vou nem jantar, que eu tô passando mal. Aí cheguei no quarto, tava me dando um calafrio, eu fiquei com medo de desmaiar lá sozinho no quarto, tava tremendo. E aí eu percebi que eu estava reclamando da doença, reclamando da congestão, reclamando. Sabe o que eu comecei a fazer? Agradecer. Falei, eu vou mudar a energia do meu cérebro agora. Gente, tremendo de frio. Graças a Deus que eu tenho um corpo para tremer. Graças a Deus que eu tô aqui nesse hotel maravilhoso. Graças a Deus que eu vou entrar no chuveiro. Como pra tremer? Pô, eu tinha que Tem que achar começar qualquer de algum coisa, lugar. pô, eu tava Tem que arrebentado. começar de algum Eu tava lugar. só reclamando, pô. Eu tinha que ir entendi. pra gratidão. Tem que começar. Graças a Deus que tem um chuveiro com essa água fria, mas ela vai esquentar, na graça de Deus. Aí esquentei a água do chuveiro, aí começou a esquentar. Aí eu continuei agradecendo. Graças a Deus que tá criando vapor. Graças a Deus que tá descongestionando. Graças a Deus que eu tenho um chuveiro maravilhoso com abundância de água. Graças a Deus que tem essa toalha confortável para me enxugar. Aí eu perdi o meu produto, por isso que eu tô de óculos hoje. Eu não trouxe o produto de lente. Aí eu tirei a lente e não tinha onde guardar. Graças a Deus que eu posso jogar essa lente fora e não vai me prejudicar financeiramente. Tudo que eu podia reclamar, eu agradeci. Eu inventei, criei, comecei a agradecer o tempo todo, gente. E sabe o que aconteceu? Mudou. Claro. Mudou a minha energia. Aí eu tomei o Aí xarope. você não me deu nem tempo de responder essa, porque essa eu sabia a resposta, sabe o que aconteceu? Eu tomei o xarope. Horrível aquele xarope. Mas graças a Deus que eu tenho paladar para provar, porque tem gente que tá doente com Covid, que nem o paladar do xarope ruim consegue provar. Eu fui pro lado extremo. Eu tinha que ir pro lado extremo. Você começou do graças a Deus que eu tenho um corpo pra tremer até graças a Deus. Aí eu fiquei bem melhor e hoje eu tô quase zerado. E graças a Deus que a gente tá aqui Faltou zerado. quando eu entrei no quarto, você falou graças a Deus que a Marina chegou. Eu já tava dormindo, mas eu pensei, graças a Deus que a Marina chegou. Plim! Põe aí eu. Plim, plim! Põe os coraçãozinhos. Eu aí, acho que vai, você falou, produção. vai dormir logo. Não foi isso que eu falei, gente. Falei, graças a Deus que eu posso mandar ela ir dormir logo. E aí eu falei, vai dormir logo, com a graça de Deus. E tchau. Entendi. Mas olha, brincadeira à parte. Eu tinha outro exemplo. Essa tua coisa de transformar a reclamação em gratidão é incrível. É a questão, é um pouco do uso da lei da polaridade. Traz pro outro extremo. Trazer de um extremo, porque tudo tem dois lados. Tudo tem um lado positivo, tudo tem um lado negativo. E você pode escolher em que parte dessa linha aí você se posiciona e vibra. Claro. Né? Então, Qual era o outro quando exemplo? você tem uma coisa negativa que acontece pra você e você reclama, você escolheu se posicionar Do na lado ponta negativo. negativa. É. E aí, esse teu processo da gratidão foi trazendo para o Mesmo lado absurdamente positivo. que fosse. E mudando a vibração. Mudou, porque a diferença entre um ponto e outro da linha, tudo aqui é uma escala de vibração. Você está vibrando no negativo, você está vibrando no positivo. Qual era o outro O exemplo? exemplo que tinha me vindo era...
Porque tem pessoas que são motivadas de maneiras diferentes, né? Tem pessoa que não vai nem ligar de dar o negócio, talvez isso não foi. Você pode fazer, por exemplo, uma jarra de dinheiro da reclamação. Era exatamente o que eu estava pensando, fazer a jarra de dinheiro da reclamação. Eu já até vi a jarra quando você falou que tinha uma outra ideia. Foi? Foi, Eu incrível. imaginei. Eu consigo conectar, sei que não. Pois é. E aí você pode colocar aquele dinheiro ali, cada vez que eu reclamar, eu vou colocar $1, ou 50 centavos, alguma coisa ali, sei lá, no final do mês você doa para uma instituição de caridade. Não vai usar para você o dinheiro, porque aí você vai querer reclamar. Você vai se pagar para reclamar, corre o risco do cara usar o dinheiro. Sabe o que dá para uma pessoa que você não goste? Você fala assim, aquele dinheiro eu vou dar para uma pessoa, para fulano. Vou dar para o meu ex-marido. Meu ex-marido, minha mulher, o meu vizinho que me acorda de manhã cedo. Whatever. Assim você consegue mudar. Mas vamos terminando por aqui? Vamos, porque já foi uma boa dica para vocês. Agora a gente vai ter que sair para ir num treinamento fenomenal aqui na casa dos nossos consultores, a família de consultores, a Melina e o Evandro, que estão arrebentando aqui em Orlando, fazendo a coisa acontecer, acelerando 1000 por hora. A gente vai lá tomar um café com eles. A gente vai lá tomar um café. E depois a gente segue pra casa. Depois a gente segue pra casa. E se você gostou desse episódio, se inscreve logo no canal, faz o joinha aí, faz um comentário, dá um exemplo no comentário de como você pode mudar a tua energia e compartilha ali no Instagram também, põe nos stories, tag a gente, me diz o que você gostou mais do episódio de hoje. Pode ser que você não tenha um exemplo agora, né? Mas você ouviu esse episódio agora e daqui, sei lá, uma semana, um mês... E isso vem para sua vida, você se encontra numa situação, né, que você pode utilizar aquilo que você aprendeu hoje. Volta aqui! E comenta. Volta aqui! E comenta quando você tiver esse ensinamento aqui do Reality Cast materializar realmente na sua vida. Volta aqui e deixa o seu testemunho para você. Falou, galera. Vamos ficar rico? Bora. Bora.